O desenvolvimento e as condições das lavouras de soja e milho dos Estados Unidos registram um novo recuo. Já a situação da colheita do trigo primavera segue avançando. As informações são do levantamento do Departamento de Agricultura do país. As lavouras de soja em boas ou excelentes condições registraram uma leve queda, totalizando 52% da área da oleaginosa. Na semana passada, esse percentual era de 53%. Já os cultivos em péssimas condições somam 18%. Há uma semana, esse número era de 17%. Para o milho, o Departamento de Agricultura norte-americano aponta que 52% das lavouras estavam em boas ou excelentes condições. Na semana anterior, esse número era de 53%. As lavouras de milho em péssimas condições somam 18%, mesmo percentual da semana passada. A colheita da safra de trigo primavera avançou significativamente, totalizando 87% da área. Há uma semana, esse percentual era de 74%. E o USDA divulgou agora há pouco o relatório de oferta e demanda mundial de grãos de setembro. E para entender os principais pontos e os impactos no mercado, eu converso agora com o sócio-diretor da consultoria AgriInvest, o Marcos Araújo. Boa tarde, Marcos. Obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer. Conte conosco. Obrigada. Marcos, explica aqui para a gente quais foram os destaques divulgados pelo USDA. O que o relatório trouxe em relação à produção mundial de soja e de milho? Vamos lá, Priscila. Esse relatório agora é um relatório muito importante que traria grande volatilidade para o mercado, porém, os números que vieram conforme a expectativa do mercado. Nesse momento, nós temos o trigo caindo 2 centavos em Chicago, o milho cai 10 centavos e a soja uma queda mais acentuada de 20 centavos. Tivemos um leve aumento na área de soja de apenas 4 mil hectares, um aumento mais significativo para a área de milho plantada em 300 mil hectares. Porém, no caso da soja, Priscila, a produtividade veio levemente abaixo do que o mercado esperava. Já para o milho, a produtividade do milho veio acima do esperado. Porém, quando a gente olha a linha final de estoques finais norte-americanos, isso tudo conforme o mercado esperava. No caso da soja, o mercado esperava aí em torno de 210 milhões de bushels, vieram 220. Para o milho, 2 bilhões 140, veio 220. Portanto, sem grandes mudanças a nível mundial. Você teve também um dado positivo, foi essa expectativa do aumento de importação de soja pela China, um aumento de 1 milhão de toneladas, totalizando 100 milhões, Priscila. Agora, esse movimento do mercado, Marcos, você acha que ele deve se manter até o final do dia? Qual que é a expectativa para um curto prazo? Priscila, boa pergunta essa tua. Nós temos um fator positivo nesse momento, que é a margem positiva das indústrias processadoras de soja na China. Porém, nós temos uma soja, falando de Chicago, nós temos tanto a soja quanto o milho nos Estados Unidos, nas próximas 3 semanas vai iniciar a colheita por lá, nós devemos ter uma pressão negativa. Historicamente, Priscila, até começo de outubro, meados de outubro, são quando normalmente atinge 50% da área colhida, e Chicago tem um comportamento de baixa devido a essa maior pressão, essa maior oferta pela colheita. Eu, particularmente agora, passando essa colheita americana, toda essa responsabilidade da oferta mundial vai cair atenção sobre o clima na América do Sul, né? Como vai ser esse desenvolvimento do El Niño, que tem trazido já grandes consequências aí de chuvaradas. Porém, em anos de El Niño, Priscila, nós temos uma grande produção na Argentina. A Bolsa de Cereais da Argentina já trouxe uma estimativa inicial de 50 milhões de toneladas para essa próxima temporada. Claro que é uma expectativa inicial, tem que ser confirmado no decorrer dessa temporada. O que pode, Priscila, causar uma grande pressão negativa nos preços para o ano que vem, principalmente devido a um grande excesso que pode ocorrer no mercado de farelo de soja, já que a Argentina recompondo o mercado, e isso daí, essa pressão negativa do farelo, pode acabar repercutindo em baixa do preço da soja. Desafios climáticos, né, Marcos? Aqui também, nos Estados Unidos. Agora, lá nos Estados Unidos, mesmo com os problemas que eles vieram enfrentando aí nos últimos meses, você acredita numa recuperação da safra norte-americana daqui para frente? Olha, Priscila, nós tivemos esse número de produção agora de soja, falando nos Estados Unidos, houve uma redução de 1.600.000 toneladas. O USDA está estimando 112,8 milhões de toneladas. Eu acredito que seja aí esse teto mesmo da produção norte-americana, ou seja, uma redução de praticamente 10 milhões de toneladas em relação à expectativa inicial.
Porém, nós temos um potencial de aumento na América do Sul muito grande. O Brasil, de 155 para 163, aumenta 8 milhões. O Paraguai pode aumentar mais 2, seriam 10 milhões, já neutralizando essa queda norte-americana. E a Argentina, Priscila, de 20 milhões, beirando seus 50 milhões, teria um aumento de 30 milhões de toneladas. Eu acredito que o USDA ainda está muito otimista, Priscila, em relação ao aumento do consumo mundial de soja. Por mais que eu falei que tem a margem positiva na China, a situação econômica mundial não está nada bem, né? Nós temos um consumo per capita de suíno na China estagnado, uma produção suína também estagnada. Eu acredito que esse aumento de mais de 20 milhões de toneladas nessa temporada seja um número muito otimista do USDA, o que poderia acabar repercutindo em maiores estoques. Por isso, a impressão que eu tenho de uma pressão negativa de preços, falando lá de março a maio do ano que vem. E tudo isso que a gente falou, Marcos, como é que você acha que pode impactar aqui no mercado interno? A gente também está passando por alguns desafios, como você falou. Você também mencionou que em anos de El Niño tem grandes safras, claro, na Argentina. Existe essa expectativa no sul do Brasil, mas também às vezes vem descalibrado, às vezes vem em excesso. E a gente tem outro problema, que são as inundações, como a gente tem visto. Como é que você acha que tudo isso vai repercutir por aqui? Excelente. Você tem normalmente uma condição de El Niño, uma lavoura mais favorável para o sul do Brasil, falando especificamente do Rio Grande do Sul. Esse ano, os gaúchos escolheram cerca de 14 milhões, com um teto produtivo ao redor de 23. Então, para o ano que vem, eles teriam um potencial de aumento ali na casa de 9 milhões de toneladas. Preocupa mais a relação do Mato Piba, né, Priscila, que você tem algumas situações de adversidade climática por lá que poderia neutralizar o maior aumento. Mas eu diria que 163 milhões de toneladas, falando de teto produtivo no Brasil, é bem possível sim disso acontecer. Claro, temos que agora monitorar de perto o clima daqui para frente, porque a gente sabe que são anos desafiadores. E para o produtor brasileiro, esse aumento do custo logístico, né, Priscila? Você tinha, alguns anos atrás, o frete Sorriso-Porto ao redor de R$300, hoje em torno de 500. Isso tudo acaba repercutindo nos prêmios, muito negativo aqui no Brasil, abaixo das médias recentes. Porém, esse cenário de prêmio, na nossa opinião, Priscila, deve se repetir para o ano que vem. Chicago vai ficar com estoques apertados, você tem uma demanda interna norte-americana crescente com o programa de biocombustíveis, Chicago deve ter vida própria, e aqui na América do Sul, com toda essa concorrência, Brasil, Argentina, Paraguai, podemos ter prêmios negativos para o complexo soja em 2024. Marcos, muito obrigada pela sua análise aqui com a nossa audiência. Uma excelente tarde para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, igualmente.